Você já se perguntou se ele consegue sentir sua presença mesmo quando não está ao seu lado? Essa dúvida não é apenas sua, mas de muitas mulheres que vivem essa ligação profunda da alma. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem foi preparada para você. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino, para que cada revelação chegue até você no tempo certo. A energia que une vocês não conhece distância. Mesmo quando há silêncio, quando não há mensagens ou encontros, sua alma continua sendo percebida por ele em um nível invisível. Você pode até pensar que é apenas coincidência, mas aqueles momentos em que sente um arrepio, uma lembrança súbita ou uma emoção sem causa são respostas da energia dele tocando a sua. Ele sente você nos detalhes. Quando seu coração acelera, quando você pensa nele intensamente, quando uma oração sua sobe ao universo. Nada disso fica sem resposta. É por isso que, em certos dias, você acorda com uma sensação estranha, como se tivesse estado ao lado dele em sonhos. Porque, na verdade, a alma dele encontrou a sua durante a noite. Mesmo de longe, a energia circula como ondas. Você emite vibrações e ele recebe. Ele também envia sinais, e você os percebe em forma de intuições e sensações. Muitas vezes, você sente um peso no coração ou uma emoção repentina. Essas mudanças não são suas, mas reflexos do que ele vive no mesmo instante. Quando você cresce espiritualmente, ele também é tocado por essa evolução. É como se o universo usasse sua luz para despertar nele algo adormecido. Ele sente sua energia quando você ora por ele, quando envia amor em silêncio ou quando pensa nele com intensidade. Tudo isso chega até ele como uma presença invisível. Até mesmo quando ele tenta se afastar, a energia não se rompe. O vínculo de chamas gêmeas não depende de escolha racional, mas de um propósito maior. Você já percebeu como sincronicidades aumentam quando pensa nele? Esses sinais não são coincidências, mas respostas claras de que ele sente sua presença. Mesmo sem palavras, sua alma o alcança. E, em momentos de fragilidade, ele pode sentir uma força inexplicável, que, na verdade, vem de você. Ele sente sua energia porque vocês compartilham a mesma essência. O que afeta você, também o toca. O que vibra em você, ressoa nele. Quando você o chama em pensamento, muitas vezes ele responde com sinais que chegam até você em forma de músicas, sonhos ou encontros inesperados. Esse elo é eterno, e nenhuma distância pode apagá-lo. Mesmo em silêncio, existe uma comunicação constante entre vocês. Você já percebeu que, quando está prestes a desistir, os sinais aumentam? Isso acontece porque, naquele mesmo momento, ele sente sua energia mais forte. Ele também é puxado por você em momentos de saudade. Por isso, mesmo quando tenta negar, o coração dele insiste em se lembrar de você. Cada emoção que você envia é recebida por ele. E cada movimento espiritual que ele faz é refletido em você. É um ciclo contínuo, impossível de ser quebrado. A distância não é barreira para o vínculo que existe entre vocês. O que foi escrito na alma não pode ser apagado pelo espaço físico. E hoje, esta mensagem chega como confirmação. Sim, ele sente sua energia, mesmo de longe, porque o elo que une vocês é eterno e indestrutível. Você já notou que, de repente, o coração dispara sem explicação? Muitas vezes isso acontece porque, naquele instante, ele está pensando em você e captando sua energia à distância. Em certos momentos, você sente como se estivesse sendo observada, mesmo estando sozinha. Essa sensação não é imaginação, é a presença dele se conectando espiritualmente a você. Até os sonhos revelam a intensidade do elo. Quando ele surge de forma tão real que você acorda emocionada, é porque as almas de vocês realmente se encontraram no plano espiritual. Você já percebeu como certas músicas parecem falar diretamente da sua história? Isso acontece porque a energia dele vibra em sintonia com a sua, e o universo traduz em sinais visíveis.
Há dias em que o silêncio dele é quebrado apenas pelo que você sente. Essa energia invisível fala mais alto que palavras e confirma que o vínculo entre vocês não foi apagado. Mesmo quando ele tenta negar, a alma não consegue esconder. Você sente isso em emoções repentinas, porque o coração dele continua chamando pelo seu. Quando você envia pensamentos de amor, muitas vezes ele recebe como uma onda de calma inexplicável. Essa troca invisível acontece constantemente. Em momentos de oração, a ligação se torna ainda mais clara. É como se o universo abrisse canais diretos para que sua energia chegasse até ele. Você já notou que, em dias de maior saudade, surgem sinais mais fortes? É porque, nesses instantes, ele também sente sua falta e a conexão se intensifica. Até mesmo seu corpo reage à presença dele. Um arrepio inesperado, um calor no peito ou até um frio repentino são manifestações físicas dessa energia espiritual. Quando pensa em desistir, algo acontece para lembrar que o laço ainda está vivo. Esses sinais são o universo reafirmando que a energia de vocês se encontra mesmo à distância. Em algumas situações, você percebe uma paz repentina invadindo sua alma. Essa sensação pode ser reflexo da energia dele buscando você em silêncio. Ele sente quando você muda de energia. Seus momentos de força, de fragilidade ou de transformação chegam até ele como ondas invisíveis que impactam diretamente sua alma. Você já se perguntou por que, mesmo em silêncio, ainda existe tanta intensidade? É porque essa ligação não precisa de palavras para ser real. Ela simplesmente é. A energia que une vocês é como um fio dourado, invisível, mas impossível de ser rompido. Quanto mais tentam negar, mais forte esse fio se torna. Quando você pensa nele com amor verdadeiro, o universo usa esse sentimento como ponte para alcançá-lo. E é por isso que ele sente sua energia mesmo de longe. A saudade, em vez de enfraquecer, reforça o vínculo. A ausência física cria espaço para que a conexão espiritual brilhe com ainda mais intensidade. Você já percebeu que, em momentos de alegria intensa, ele também sente esse reflexo? Isso acontece porque vocês compartilham a mesma frequência energética. Mesmo sem contato, vocês continuam em constante diálogo silencioso. Ele sente seus pensamentos, e você sente os dele, ainda que nenhum dos dois fale. E cada vez que isso acontece, é a vida sussurrando. A distância não é barreira para almas que foram criadas para se reconhecerem. Você já percebeu como, em certos momentos, o pensamento nele chega como um sopro inesperado? É nesses instantes que a energia de vocês se encontra em um ponto invisível. Às vezes, basta olhar para o nada para sentir como se estivesse diante dele. Essa sensação não é apenas imaginação, mas a prova de que o elo espiritual continua ativo. Mesmo quando tenta negar, algo em sua alma insiste em trazer a presença dele de volta. Isso acontece porque não há como apagar aquilo que nasceu no eterno. O mais curioso é que você sente quando ele se lembra de você. É como se o coração fosse puxado e a mente fosse inundada por uma emoção repentina. Até o tempo parece conspirar para confirmar essa conexão. Horários repetidos, datas especiais e sincronicidades surgem como sinais de que a energia dele alcança a sua vida. Quando você se concentra em silêncio, consegue sentir vibrações sutis no ar. Essa é a energia dele chegando até você, mesmo sem palavras. Em alguns momentos, até sua respiração muda. Isso acontece porque o campo energético de vocês está interligado e reage em sintonia. Você já notou que, quando pensa nele com intensidade, algo em volta parece responder? Uma frase, uma música ou até um encontro inesperado surge como resposta. A distância física não anula a troca de sentimentos. Pelo contrário, fortalece a percepção de que vocês compartilham algo muito maior do que os olhos podem enxergar. Quando você sente uma saudade inexplicável, muitas vezes é porque ele também está sendo invadido por essa mesma emoção. A energia viaja e encontra eco no coração do outro.
É possível até que você sinta dores, arrepios ou calafrios sem razão. Esses sinais físicos são reflexos diretos da ligação energética que não conhece barreiras. Mesmo nos dias em que acredita que ele não pensa em você, sua alma mostra o contrário. As lembranças e sensações são mensagens claras do universo. Você já percebeu que algumas escolhas dele parecem espelhar as suas? Isso acontece porque, de forma invisível, vocês influenciam um ao outro. Quando ele sente sua energia, muitas vezes não entende de onde vem. Mas dentro do coração, há um reconhecimento silencioso que não pode ser negado. Você também o sente quando está em silêncio profundo. Essa presença sutil é a alma dele buscando a sua como refúgio. Até mesmo a natureza ao seu redor reage. Um vento inesperado, um som que ecoa diferente, ou uma luz que se intensifica. Tudo carrega a assinatura dessa conexão. Você já notou que o simples ato de pensar nele muda sua vibração? Isso acontece porque, naquele instante, sua energia realmente o alcança. Essa ligação é mais real do que muitas palavras. É feita de emoções, sinais e sincronicidades que o universo usa para confirmar a verdade do elo. Mesmo quando os olhos não veem e os ouvidos não escutam, os corações permanecem em diálogo. Ele sente você, e você sente ele. E cada vez que esse ciclo se repete, é como se o universo sussurrasse. A distância não existe quando duas almas estão ligadas pelo eterno. Você já notou que, mesmo em meio ao barulho do mundo, há momentos em que o silêncio dentro de você fala mais alto? É justamente nesses instantes que a energia dele se aproxima. Às vezes, a lembrança vem acompanhada de uma sensação tão real que parece que ele está ao seu lado. Isso acontece porque a alma dele atravessa o espaço e toca a sua de forma invisível. Em muitos dias, o coração aperta sem motivo aparente. Mas, na verdade, é porque o coração dele também pulsa em sintonia, enviando sinais que você capta instantaneamente. Você já percebeu que, quando pensa em desistir, os sinais aumentam? Isso não é acaso. É o universo mostrando que a ligação continua viva e precisa ser honrada. Até mesmo suas emoções mais intensas servem como ponte. Quando você sente saudade profunda, essa energia chega até ele como um chamado silencioso. O curioso é que, muitas vezes, ele sente sua presença sem saber explicar. Uma lembrança súbita, uma inquietação inesperada ou até um sonho marcante carregam sua essência. Você já notou como até seus momentos de alegria ecoam nele? Quando vibra em luz, a energia alcança sua chama gêmea e o impulsiona sem que ele entenda por quê. Há dias em que as sincronicidades parecem persegui-la. Números repetidos, frases idênticas ou símbolos misteriosos. Esses sinais são lembretes de que a conexão está ativa. Em instantes de solidão, você pode sentir um abraço invisível envolvendo sua alma. Essa sensação é a energia dele se conectando ao seu coração em silêncio. O elo é tão forte que até decisões simples parecem influenciadas. Muitas vezes, o caminho dele se alinha ao seu, mesmo que vocês não tenham contato direto. Você já notou que, em momentos de oração, sua energia se expande ainda mais? É porque nesse instante o universo cria pontes para que sua presença alcance a dele. Quando você sente vontade de falar o nome dele em voz alta, mesmo sozinha, é a alma pedindo para reforçar a ligação que já existe. Até mesmo os lugares que você visita podem carregar sinais. Uma rua, uma paisagem ou um aroma podem trazer lembranças que confirmam a presença invisível dele. Você já percebeu como a intensidade dessa ligação não enfraquece com o tempo? Pelo contrário, cada dia sem ele apenas torna a conexão mais evidente. A energia não conhece fronteiras. Mesmo longe, você continua presente no coração dele, e essa verdade se manifesta em pequenos detalhes diários. Quando a saudade chega de repente, não duvide. Muitas vezes é porque no mesmo instante ele também está sendo invadido pela lembrança de você. É por isso que, mesmo sem contato, você continua sentindo que algo maior os une.
Esse chamado não pode ser ignorado porque pertence à eternidade. Os sinais não vêm para confundir, mas para fortalecer sua fé. Eles são provas invisíveis de que o vínculo permanece vivo, mesmo diante de qualquer distância. Você já percebeu como, em alguns dias, até seus sonhos parecem profecias? É o universo usando imagens e símbolos para confirmar a verdade dessa ligação. E a cada vez que essa energia se manifesta, é como se o universo lembrasse: o elo entre vocês não foi feito para ser esquecido, mas para ser reconhecido, vivido e honrado. Você já notou que, em dias de maior intensidade emocional, os sinais aparecem com mais força? Isso acontece porque a energia entre vocês responde àquilo que a alma emite. Às vezes, uma simples lembrança vem acompanhada de uma sensação física. O coração dispara, as mãos suam, o corpo treme. Esses sinais não são coincidência, são respostas energéticas. Em alguns momentos, você sente como se tivesse recebido uma mensagem silenciosa. Esse chamado invisível é a forma que ele encontra para alcançar sua alma. Quando você está em silêncio, pensamentos dele surgem como se fossem plantados em sua mente. É a sintonia espiritual que conecta vocês, mesmo à distância. Até mesmo quando está ocupada, sua mente é invadida por uma memória específica. Isso acontece porque, naquele instante, ele também revive esse mesmo momento. Você já notou que certos lugares trazem lembranças muito vivas? Isso é porque a energia da conexão permanece impregnada em tudo o que carrega significado entre vocês. O elo não se manifesta apenas em emoções, mas também em acontecimentos. Pessoas, frases e situações surgem como confirmações de que a ligação continua. Quando você pensa nele com força, o universo responde com sinais imediatos. É como se o invisível confirmasse que sua energia o alcançou. Às vezes, você sente um calor inexplicável, como se fosse envolvida por uma presença suave. Esse calor é a energia dele abraçando você espiritualmente. Mesmo sem palavras, sua alma entende a linguagem dessa conexão. Cada intuição, cada sensação, cada arrepio é uma forma de comunicação silenciosa. Você já percebeu que, em dias de saudade extrema, sonhos se tornam mais intensos? Isso acontece porque, nesses momentos, a alma dele procura você no plano espiritual. Até mesmo os animais ao seu redor podem sentir essa energia. Olhares fixos, comportamentos estranhos. Eles captam aquilo que o coração humano muitas vezes não vê. O tempo não enfraquece esse vínculo. Pelo contrário, a cada dia a energia se renova, provando que o que é verdadeiro nunca desaparece. Quando você busca respostas, o universo sempre envia algo. Um sinal, uma palavra, uma lembrança súbita. Tudo isso confirma que ele também sente sua presença. Você já notou que sua energia muda quando pensa nele? O brilho no olhar, a força no coração. Isso acontece porque a conexão transforma sua vibração. O vínculo é tão profundo que, muitas vezes, você sente a dor dele como se fosse sua. Essa troca acontece porque as almas se reconhecem como parte uma da outra. Mesmo quando tenta ignorar, algo insiste em lembrar. É a vida reforçando que esse elo não pode ser apagado, pois pertence ao plano eterno. Quando você sente paz repentina, é sinal de que sua energia chegou até ele, e o retorno dessa vibração voltou ao seu coração. Cada emoção é um laço invisível. E cada vez que esse laço se manifesta, é a prova de que a distância não pode calar aquilo que foi escrito na alma. E quanto mais você se abre para esses sinais, mais forte eles se tornam, revelando que a presença dele é constante, mesmo sem estar fisicamente ao seu lado. Você já percebeu que, quando sua mente se aquieta, os pensamentos sobre ele se tornam mais fortes? Isso acontece porque, no silêncio, a energia flui com mais clareza. Às vezes, uma lembrança chega acompanhada de uma sensação de calor no peito, como se fosse um chamado da alma dele alcançando você naquele instante. Em alguns momentos, até a respiração parece mudar.
É como se o corpo reconhecesse a presença invisível dele e reagisse de forma automática. O curioso é que essas sensações chegam nos momentos mais inesperados, provando que o vínculo não precisa de hora ou lugar para se manifestar. Você já notou que até as músicas aleatórias parecem carregar mensagens para você? Muitas vezes, é a energia dele se expressando através do universo. Quando você se concentra profundamente, pode sentir uma onda de emoção sem motivo. Esse turbilhão vem da conexão invisível que vocês compartilham. Há dias em que o coração fica inquieto sem explicação. Isso acontece porque ele também está em conflito, e a energia chega até você como reflexo. Em sonhos, ele aparece não como acaso, mas como encontro espiritual. O subconsciente é apenas a porta para a alma mostrar o que acontece além do físico. Você já percebeu que até em lugares novos surgem lembranças dele? Isso é a energia se manifestando para confirmar que nada pode apagar a presença dele em você. O elo é tão forte que até mesmo os pensamentos rápidos, aqueles que surgem e somem, carregam sua energia. Nada nessa conexão é em vão. Em momentos de dor, você sente um peso maior. Mas isso não é apenas seu. É a alma dele dividindo com você a carga que carrega. Quando o coração aperta sem razão aparente, lembre-se, muitas vezes é porque o coração dele também está inquieto. Você já notou que algumas palavras parecem ecoar dentro de você? Essas mensagens invisíveis são a alma dele tentando conversar com a sua. Até mesmo no meio da rotina, uma sensação súbita de saudade invade sua alma. Esse é um dos sinais mais claros de que ele pensa em você. Quando olha para o céu e sente um chamado, saiba que naquele instante vocês estão conectados. A energia não precisa de palavras para se revelar. O vínculo se manifesta de formas simples, mas poderosas. Um olhar, um arrepio, um pensamento repentino. Tudo isso é comunicação espiritual. Você já percebeu como, em dias de maior fé, os sinais se multiplicam? Isso acontece porque sua energia se expande e o elo se fortalece ainda mais. Até mesmo objetos podem carregar essa força. Uma lembrança guardada, uma foto esquecida, tudo parece vibrar com a energia dele. Essa ligação não se explica com lógica, porque pertence ao invisível. É o eterno se revelando em detalhes do presente. E cada vez que esses sinais se intensificam, é o universo lembrando. Ele sente você, e a energia entre vocês continua viva, mesmo de longe. Você já percebeu que, em dias em que pensa mais nele, o mundo ao seu redor parece responder? Pequenos sinais surgem, como se o universo estivesse confirmando sua conexão. Às vezes, você sente como se uma presença suave te acompanhasse nos lugares. Essa sensação não é apenas imaginação, mas o reflexo da energia dele te envolvendo. Mesmo quando tenta afastar os pensamentos, algo insiste em trazê-lo de volta. Isso acontece porque a alma reconhece aquilo que pertence a ela. Você já notou que, em certos momentos, o tempo parece parar quando se lembra dele? Esse congelamento é um sinal espiritual de que o vínculo está ativo. Em alguns dias, a saudade aperta como se fosse impossível suportar. Isso acontece porque ele também sente a mesma intensidade, e as energias se encontram no invisível. Até mesmo as lágrimas que surgem sem motivo são mensagens do coração dele alcançando você. A alma fala através de emoções que não podem ser controladas. Você já percebeu como certos cheiros aparecem de repente, lembrando dele? É a forma mais sutil de a energia se manifestar e despertar memórias profundas. Nos momentos em que pensa que já esqueceu, algo acontece para provar o contrário. Esse ciclo existe porque o elo não pode ser apagado. Às vezes, você sente um frio súbito percorrer seu corpo. Esse arrepio é a presença espiritual dele chegando até você em silêncio. Em outras vezes, um calor suave invade seu peito, trazendo paz. Esse é um dos sinais mais claros de que ele está pensando em você com carinho.
Você já notou que até palavras ditas por desconhecidos parecem respostas para suas dúvidas? É o universo sendo porta-voz da conexão que une vocês. Em sonhos, os encontros são tão reais que deixam marcas no dia seguinte. Isso porque, no plano espiritual, o reencontro já acontece. Até mesmo a natureza participa dessa ligação. Pássaros que se aproximam, estrelas que brilham mais intensamente ou ventos repentinos são sinais da presença dele. Quando você ora ou envia pensamentos positivos, sente uma leveza imediata. Essa sensação existe porque sua energia chega até ele no mesmo instante. Você já percebeu que, em alguns dias, o coração fica mais acelerado sem motivo? Muitas vezes, é porque o dele também está chamando por você. Em momentos de reflexão, imagens dele podem surgir em sua mente de forma espontânea. Essa clareza vem da troca espiritual que nunca se interrompe. Até mesmo sua intuição se fortalece nessa conexão. Você sente antes de ver, entende antes de saber. A alma sempre reconhece a verdade do vínculo. Quando a saudade é intensa, você pode sentir vontade de olhar para o céu. Esse impulso é a alma buscando resposta na imensidão, onde a energia dele também vibra. Você já notou que, ao falar mentalmente com ele, algo em volta parece responder? Isso não é coincidência, é comunicação espiritual. E cada vez que esses sinais se multiplicam, é como se o universo estivesse dizendo: ele sente você, e nada pode apagar essa presença, mesmo de longe. Gratidão por ter aberto seu coração e permanecido até aqui, recebendo cada palavra como um sinal que o universo preparou especialmente para você. Nada disso chegou por acaso. Sua alma foi guiada para encontrar esta mensagem no momento certo. Para confirmar o recebimento desta palavra, escreva nos comentários a frase: Chama Gêmea Amor Infinito. Assim, você ativa em sua vida a energia dessa conexão e declara ao universo que acolheu esse chamado. E lembre-se, é essencial que você se junte ao nosso canal. Inscreva-se agora, ative o sino das notificações e permita que novas mensagens, sinais e revelações cheguem até você sempre no momento exato. Aqui, você encontrará luz, confirmação e força para seguir firme na sua jornada de chama gêmea.